Jesus Alves Cordeiro, conhecida como Professora Maju, e sou membro da Academia de Letras, né, a FLAMES, ocupando a cadeira número 18. Estou aqui para contar um pouco do que eu sou, né, qual a minha história, para que vocês também possam conhecer um pouco de mim. Sou mulher, negra, mãe, avó, tenho 59 anos, 3 filhos, sendo 2 filhas e um filho e um neto. A minha infância, ela começa no meu nascimento, na região de Sandovalina, São Paulo, né, na Fazenda Águas da Saudade, onde vivi por volta de 2 anos de idade. Logo depois, né, vim de mudança para a região de Fátima do Sul, da linha Porto Perito, onde o meu avô adquiriu terras e trouxe toda a família. Eu sou filha de José Leonildo Alves, um alagoano, e a Natália de Jesus Alves, que é paulista. Meus avós eram todos nordestinos, e na minha ascendência eu tenho negros e indígenas, né, que compõem toda a minha árvore genealógica. Posso dizer que eu sou uma mulher que desde que nasci tive que tirar muitas pedras do meu caminho, como diz o poema de Carlos Drummond de Andrade, né? No meu caminho tinha uma pedra, no meio do meu caminho tinha uma pedra. E no meio do meu caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Que é como hoje eu já me sinto, né? Com os meus olhos já um pouco cansados de toda a história, mas firmes ainda para continuar na minha trajetória. Então eu sou uma mulher que construí uma família, fui casada 2 vezes e hoje sou feliz e sempre fui feliz, isso que eu posso dizer. Tive uma infância maravilhosa, criada ao ar livre, no sítio dos meus avós, acolhida com muito carinho pelos meus pais e pelos avós, tios, tias e toda aquela vizinhança da época, né? Tive uma adolescência tranquila, porque fui uma pessoa que sempre me dediquei muito aos estudos e também aos esportes. Fui atleta durante a minha minha adolescência, né? E também até o último ano da universidade. A minha primeira escola foi num sítio chamado Grupo Escolar e tive como professor o professor Damião, que hoje já está velhinho na cidade de São Paulo. Tive uma infância e uma escolaridade, que começou aos 7 anos, porque naquela época era proibido entrar na escola antes. E lá descobriu-se que eu estava à frente de todo aquele grupo desde o primeiro dia que pisei na escola. Isso é algo que também me trouxe muitos problemas, o fato de ter, né, a capacidade, digamos assim, intelectual, que hoje nós chamamos de altas habilidades, e que sempre me trouxeram problemas, por quê? Por ser mulher, por ser negra e por ser pobre. Porque no imaginário das pessoas essas coisas não cabem para nós. Então, estudei muito, né, desde o primeiro ano da escola até o último ano de faculdade, eu sempre tive o primeiro lugar nas salas de aula, nas disciplinas, ganhei prêmios, sempre fui homenageada por isso. E tinha uma coisa que eu gostava muito, que era de recitar poesias. Então, desde pequena, eu recitava poesias, principalmente nas datas comemorativas, né? E foi assim que eu fui tomando gosto pela leitura desde o dia que eu conheci a letra A. Já na minha adolescência, né, para início da juventude, eu comecei a escrever. Então eu escrevia alguns poemas, eu escrevia algumas poesias. Eu tinha aqueles cadernos, famosos cadernos, né, cheios de coisas escritas, sonhos de adolescentes, sonhos de jovens, né, que depois se perdeu com o tempo. E eu segui minha vida sempre focada muito nos estudos, né, coisas que eu faço até hoje, porque a minha vida é uma vida de mulher intelectual, cientista da área das ciências humanas,
Inclusive, eu ainda escrevo algumas coisas ligadas à poesia, mas ultimamente está mais difícil, né? A minha vida profissional, ela começou muito cedo, né? Porque eu, aos 16, 17 anos, já estava fazendo curso de magistério no ensino médio. E ao terminar, eu ingressei na carreira do magistério, terminei fazendo um concurso já no último ano e logo em seguida, aos 18 anos, eu já ingressei como professora concursada na rede estadual. Logo depois eu entrei no curso de pedagogia. Na verdade, eu queria inicialmente fazer educação física, mas aí era um curso que era diurno e eu precisava trabalhar. Tinha chegado a hora de contribuir com os meus pais, muito pobres, né? Meu pai, um nordestino que nunca foi à escola e que é um autodidata, aprendeu a ler, escrever e contar sozinho. Minha mãe, uma mulher negra, que também só estudou até o 4º ano inicialmente, porque naquela época a mulher não podia estudar muito. Assim também pensava meu pai em relação a mim, mas a minha mãe quebrou todos os paradigmas. Ela continuou estudando depois que nós já estávamos crescidos e ela nunca desistiu do fato de que nenhum de nós poderíamos ficar fora da escola. Então todos nós teríamos que estudar. E todos nós, os 5 filhos dela, somos gratos por tudo isso, pela forma como todos nós fomos criados e tivemos oportunidades. Então, a educação, a escolaridade, os valores morais e religiosos que os meus pais sempre nos deram, e me deu, é o alicerce, é a base de toda a minha vida. E é isso também que eu venho fazendo com os meus filhos, tenho certeza. Então, quando pergunta também se eu lia na minha infância, eu lia e lia muito. Não tinha assim, muita oportunidade de leitura, mas tudo que caía nas minhas mãos, até os jornais velhos que vinham enrolando compras e outras coisas, quando meu pai ou meu avô voltava da cidade, eram coisas para leitura. Então eu sou muito apaixonada pela leitura, muito mesmo. Eu tive assim, uma oportunidade de ampliar esse leque de leitura quando aos 11 anos minha família deixa a área rural e vem para Campo Grande, porque o meu pai precisava tentar outro tipo de emprego, já que ele não tinha terras e vivia de arrendamentos, as coisas. Nós estávamos numa situação muito difícil. Também porque tinha uma irmã que precisava de cuidados médicos. Aos 11 anos eu chego a Campo Grande e logo em seguida enfrento a minha mãe teve algumas doenças bem sérias e aos 11 anos me tornei a dona da casa, praticamente a mãe dos meus irmãos, e tinha que estudar e fazer tudo. E eu, muito magrela mesmo, eu era assim uma pessoa muito magrela, parecia que estava mal alimentado mesmo, era da minha natureza na época, e tinha uma força incrível, não só física como moral, porque eu dei conta de tudo isso, E graças a Deus todos os meus irmãos também superaram tudo aquilo com a minha ajuda, digamos assim, Então eu sei muito bem o que é ser uma mulher, primeira filha, de pobres e com dificuldades, tendo que ajudar em casa. Por isso eu fiquei sem trabalhar até chegar aos 16 anos por aí, estudando, porque eu tomava conta da casa, da família inteira, para que meus pais pudessem trabalhar. Aí meu pai, aos 36 anos, caiu numa construção, se machucou, ficou muitos anos encostado e acabou se aposentando aos 38 anos como inválido, por invalidez, apesar dele caminhar e fazer as coisas. Então, hoje ele tem 86 anos e a minha mãe tem 77. Além disso, nessa mudança para a cidade, eu acabei do 4º ano até a 8ª série frequentando 4 escolas públicas. Por quê? Porque nós não tínhamos casa, então a gente tinha que morar de aluguel. Então, cada vez que mudava de um lugar para o outro, onde o aluguel era mais barato, eu tinha que mudar de escola. Então, eu passei por várias escolas em Campo Grande, que era a cidade onde eu estava, e terminei em Maria Elisa, que fica ali na Vila Margarida, onde eu concluí ali 6ª, 7ª e 8ª série. E o que mais me inspirou na questão da leitura foi uma professora de língua portuguesa que eu tive da 6ª série à 8ª série. Não sei se ainda está viva, a professora Liege Monteiro. Essa professora, ela fez toda a diferença na minha vida. Eu me emociono até hoje, porque
era ela quem me incentivava a recitar, a escrever e a ler. Eu li todos os clássicos da literatura brasileira até a 8ª série. Eu li Machado de Assis, todas as obras, Érico Veríssimo, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato. Eu li Luiz Azevedo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Joaquim Manuel de Macedo. Então eu li assim, muito, José de Alencar. Eu tinha uma paixão, uma fome de leitura que era inexplicável. E eu não podia comprar livros. Então ela me ajudava, ela emprestava, eu conseguia. Eu frequentava a biblioteca pública que ficava na cidade para pegar livros emprestados e devolver. Então, sim, inúmeras obras, inúmeras. Eu acabo me emocionando. Achei que isso não queria acontecer comigo ao falar da minha infância e da minha adolescência, porque é algo que eu não falo. E quando foi solicitado que eu falasse sobre isso, eu tive que revisitar as minhas memórias. E aí eu descobri muita coisa importante, muita coisa interessante, que eu já talvez não quisesse lembrar ou não precisasse lembrar, mas hoje eu estou lembrando. Atualmente, eu ainda leio muito, só que outras leituras. Essas leituras prazerosas, das quais eu citei aqui alguns autores, pouco me sobra tempo nos últimos dias. Eu sonho com a minha futura aposentadoria para voltar a todas essas leituras de leite que eu chamo. Nessa trajetória toda, com essa fome toda de ler, eu ingressei no ensino médio, no magistério, na escola Joaquim Murtinho, e lá eu fiz meu magistério ao mesmo tempo que eu era atleta. Eu participava de competições, e lá eu conheci uma outra professora, foi a primeira professora negra que eu encontrei na minha vida, a professora Cândida, que era professora de educação física. E ela me inspirava, e era por ela que no futuro eu pensei em fazer educação física. E desisti, fui fazer pedagogia, porque era o único curso noturno, na antiga FUCMAT, que hoje é o CDB. Mas fiz um bom curso, tanto que quando eu terminei, eu já era efetiva como professora primária, e fiz concurso para especialista em educação, e em 85 eu já era concursada com 58 horas no governo do estado. E eu me lembro que à época o próprio governo dizia que só tinha 5 pessoas nessa condição, era eu e mais 4, que eram os professores especialistas. Na minha trajetória profissional, eu fui seguindo em frente. Quando eu assumi esse concurso, eu já estava mudando para a Vila das Moreninhas, onde minha mãe tinha recebido uma casa, daquelas financiadas da Coab. Então eu fui morar lá, não tinha sequer transporte para vir para a universidade à noite. Mesmo assim, consegui concluir meu curso, me formei. 3 meses antes da minha formatura, eu tive a minha primeira filha, ainda solteira, que hoje é a Ana Luísa, que hoje é professora, ela é pós-doutora e professora na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, é um fruto abençoado também. E a época lá nas Moreninhas, eu assumi como professora e fui trabalhando. Também trabalhava na comunidade, na associação de moradores, criei grupos de jovens, porque eu era católica à época e já tinha criado outros grupos antes nas outras comunidades por onde passei. E também fundei lá a primeira associação de mulheres na época. E me parece que até hoje ela existe, não sei se é a mesma ainda, com a mesma estrutura, mas a primeira fui eu que criei na região das Moreninhas. E nessa trajetória toda eu acabei indo, me tornando diretora da escola Arlindo Sampaio Jorge, nos anos 80. 1985 eu era vice-diretora, em 1986 eu viro diretora, para tentar, inclusive, apaziguar todos os problemas que nós tínhamos na comunidade, porque eu morava na comunidade, e eu seria a 5ª diretora em menos de 2 anos, porque ninguém conseguia permanecer por lá. Bom, assumi empurrando um carrinho de bebê, meu segundo filho. Eu lembro até hoje, em janeiro de 1986, eu adentrei o pátio da escola empurrando o carrinho com o bebê que tinha nascido dia 29 de dezembro. E assumi também posse, com o secretário de Educação presente, toda a comunidade, e ali acabou minha licença maternidade e eu continuei o trabalho. Fiquei 5 anos naquela direção, era ainda a época da ditadura, passei por muitos problemas por ser uma pessoa que inova, que acredita numa série de coisas, que vê a pessoa como um ser integral e não apenas um monte de
coisas separadas, né? Agora é só pensar, é só cabeça, agora é só isso, só aquilo. E isso me trouxe muitas dificuldades na gestão daquela escola gigantesca. Na época ela não era tão grande, foi na minha gestão também que ela foi ampliada de 12 para 22 salas, que ela sabe que nasceu também o primeiro colegiado escolar, que hoje faz parte de todas as escolas. Eu criei o primeiro colegiado escolar em 1986, quando não existia em nenhum lugar. Eu fui fora do estado, conversei e discuti muitas coisas com outras pessoas em Minas Gerais. Eu voltei e criei o primeiro colegiado escolar. Isso já me rendeu as primeiras dores de cabeça diante da ditadura, porque a ditadura só caiu em 88. Né? E depois criei o primeiro grêmio estudantil, que também era proibido, só podia ter centro cívico. Incentivei meus alunos e criei. E tinha associação de pais e mestres. Então a minha escola tinha uma direção colegiada. Veja bem, naquela época nem se falava em colegiado. E tudo isso eu fui demitida 3 vezes e devolvida ao cargo com movimentos da comunidade que definia que eu tinha que continuar. Se eu não continuasse, eles quebrariam a escola. Então, assim, umas coisas muito doidas que aconteceram na minha vida, mas que marcaram a minha trajetória, né, e que hoje eu sei que já tem alguém juntando esses fatos, alguma coisa numa pesquisa de mestrado, não sei quando vai ficar pronto, já dei entrevistas sobre muitas coisas, mas hoje eu olho para trás e vejo o quanto valeu a pena cada dor, cada sofrimento, cada exoneração, cada desgaste, tudo que eu passei na minha vida profissional até chegar à universidade. Em 1994, quando eu ainda era professora e coordenadora numa outra escola, Moreninha 1, já tinha saído da 2, e eu fui convidada pela professora Leocádia, à época a secretária de Educação, e que seria depois a reitora da universidade, para vir para Dourados para ajudá-la na implementação da universidade. E eu topei mais esse desafio. Então, eu estou na universidade desde que ela foi criada em 94, né? Sou professora da área de Educação, também sou professora no Estado, pesquisadora e extensionista. E foi assim que eu também construí minha carreira ali, que não é fácil. Hoje eu continuo, estou num cargo de pró-reitora de ensino de novo, pela segunda vez, 15 anos depois. Isso lidar com educação e educação pública nesse Brasil. Tá? Independente da época, de qualquer coisa, é muito difícil fazer gestão de pessoas. Né? Só quem lida com isso sabe o quanto isso nos faz sofrer. Bom, acho que de modo geral minha carreira, minha vida profissional, eu resumi assim bastante os 42 anos de vida pública, 41 anos de vida pública que eu tenho. Quando me perguntam que eu ia na infância, eu já disse, né, que eu ia poucos e caía muito. Quando eu vim para Campo Grande, aí sim eu tive acesso à biblioteca da escola, então eu lia muito mais. Eu sou fissurada, gente, eu sou fissurada em desenho, em gibis, né, em desenho em quadrinho, desde a Turma da Mônica até o Faroeste do Tex Willer, que eu leio, sou fãzona. Eu sou, assim, fã de filmes, né, de dramas, coisas. Não gosto de filmes de ficção científica, isso é algo que me marca, eu não gosto. Né? E eu leio tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que pensa que para fazer a crítica a qualquer leitura, a qualquer texto, primeiro você tem que ler e entender esse texto, entender o contexto em que ele foi escrito, para depois você, então, falar se ele é bom ou se ele não é, se você gostou ou não gostou. Inclusive conhecer os autores. Né? Então, eu diria que em termos de leitura, o fato de estar aqui na Flames e tal, tem a ver mais com a minha vida científica do que com qualquer outra coisa. Porque eu sou uma escritora na área da literatura científica, né? Da pesquisa, da publicação acadêmica. Então eu tenho muitas publicações, organizações de livros, organizações de e-book. Só no ano de 2020, que é o ano da pandemia, para 2021, eu publiquei 3 organizações, né? 3 e-books, organizei 3 e-books e publiquei, e estou com vários artigos à espera de revista, né? E alguns já com o aceite dado em revista da mais alta avaliação, que é a revista 1, né? Porque eu também oriento mestrado e tal, e participo de muitas bancas e sou convidada a escrever. É algo muito raro nesse Brasil, na nossa área, a gente ser convidada a enviar artigos, porque a concorrência é muito grande. Nós somos milhares e milhares de doutores na área da
educação, e as revistas mais bem avaliadas, elas são muito disputadas. Então, eu escrevo muito a convite. Então, eu recebo, como agora mesmo, estou com 2 convites para 2 artigos de revista para entregar até 30 de outubro. Não sei se vou dar conta, mas eu aceitei, porque não se pode desprezar um convite desse tipo, né? E eu lido na universidade, de modo geral, na minha vida, desde o ano de 2002, quando começou um movimento pela questão da inclusão étnico-racial no Brasil. Eu lido com os temas da diversidade, né, com a questão dos negros e negras, a questão da violência contra a mulher, a questão indígena, a educação especial, né, que é a educação das pessoas com deficiência. Eu lido com a questão das discriminações, né. Então eu oriento em todas essas áreas, a questão da homofobia e todas as outras, né. Eu escrevo sobre isso junto com os meus orientandos, escrevo com outros professores e escrevo sozinho também. Então é algo que ainda tenho fôlego para fazer, porque eu ainda estou na academia. E quando eu aposentar, haverá também uma mudança de rumo na minha escrita, com certeza, porque aí eu pretendo me dedicar a outra literatura, que é essa, né, que também faz parte aqui da academia, a poesia, o poema, as músicas. Eu tenho várias letras de músicas guardadas, algumas na mão de algumas pessoas, outras que já foram trabalhadas e tal, mas são coisas que eu não conto para ninguém, eu não mostro para ninguém. Eu sou muito assim, porque o que é que me faz escrever? Meu trabalho influencia, como foi perguntado? Não, o meu trabalho não influencia na minha escrita, porque a minha escrita é algo que tem a ver com os meus sentimentos, com o meu jeito de ser, de pensar e etc. Então, aquilo que é meu trabalho, eu procuro reservar ao espaço de trabalho, e quando eu venho para casa ou outros lugares, eu procuro deixar fluir aquilo que eu sou como ser humano, como pessoa, né? Como mulher, como mãe, avó, amiga, né, como parceira e etc. Além disso, também, vocês me perguntou desse gosto da leitura, que eu já coloquei aqui, né, já falei um pouco. Tem alguns autores contemporâneos que eu admiro bastante. Eu sou fãzona da Conceição Evaristo, né, não poderia ser diferente. Inclusive, aquele poema dela, Voz das Mulheres, é o que me deixa assim, bastante emocionada, principalmente com o último trecho desse poema dela, né? Porque eu me vejo nesse poema, e no último trecho ela diz assim: a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. E eu tenho 3 filhas. A mais velha eu já disse quem é e onde está. Ela é militante também das causas, né, das mulheres, das causas dos negros, e nas questões de sexualidade. É pesquisadora, extensionista também. O meu filho mora em Campo Grande, ele é da área de Relações Internacionais e mestre em Desenvolvimento Regional, mas é também um garoto que trabalha muito nessas questões, faz trabalho voluntário, se preocupa com muitas outras coisas, né? Então tem uma formação e uma valorização da vida humana, das questões diversas, muito importante, que me orgulha muito. E a minha caçula, que já é pedagoga também, está fazendo mestrado em educação e é professora da rede pública aqui, é uma coordenadora de CI, né, que o pessoal chama de creche, e que pesquisa desde a graduação questões indígenas, se envolve muito, vai para as aldeias, é uma pessoa apaixonada por essas questões também, principalmente das crianças indígenas, da infância indígena. Então, queira ou não queira, a minha trajetória influenciou na vida deles, assim como a vida deles influencia, né, em toda a minha vida o tempo todo. Então, eu sempre digo que o meu trabalho, né, ele não influencia na minha forma de escrever, mas ele me dá, né, digamos assim, a oportunidade de fazer 2 coisas: escrever, né, lá no mundo científico, e fora dele escrever para outras coisas. E aí essas outras coisas, como a poesia, né, eu vou guardando. Então eu tenho uma pasta cheia de textos de 1995 para cá, desde que eu vim para a universidade, em 94. Eu fui guardando, eu escrevo qualquer coisa, numa folha de revista, quando eu estou no avião, numa folha de agenda, e depois arranco a folha e enfio na pasta. Então assim, eu ainda me propus a digitar isso, né, esse ano, não sei se vai dar tempo,
para poder reorganizar. Mas eu tenho muitas coisas que eu escrevo que não são coisas para se publicar, porque, por exemplo, se eu estiver numa reunião e durante a reunião eu faço, digamos assim, em forma de poesia, toda a trajetória da reunião, capturando os sentimentos, os olhares, as falas, o que foi mais importante. Eu faço um registro, quase que uma ata de tudo, é de aulas, é de palestras, é de momentos, de eventos e etc., na forma de poesia, né? Seja com versos de 4 linhas, de 6 linhas ou tal. Então é algo assim que é natural, ele brota na hora, né? Na hora vai lá e pá, sai tudo, né? Então eu tenho muita coisa escrita do tempo que eu frequentei o mestrado, frequentei o doutorado, né? E também, assim, coisas da minha vida pessoal, né? Tem muitas poesias vinculadas às questões do meu casamento, da minha vida a dois, né? Das minhas dores, das angústias, etc. Então eu não sei se algum dia eu publicarei, né, essas coisas, né? Vai depender de quando eu ler e reler, revisitar tudo isso, como hoje eu revisitei algumas, para entender um pouco, né, quem sou eu nesse momento. Tá? Eu vi também aqui que me foi perguntado, por exemplo, né, qual escritor serviu de base para a minha literatura. É o que eu disse, como eu não escrevo livros literários, né, eu já citei aqui todos os autores, né, os clássicos da literatura que eu leio e que eu continuo, né, amando de paixão e sabendo que são eles no futuro e influenciam muito, influenciaram e ainda influenciam o meu jeito de pensar, o meu jeito de olhar o mundo, né? Sou apaixonado pela natureza. Para vocês terem uma ideia, eu não dirijo, porque eu não sirvo para dirigir, porque quando eu viajo eu fico apegada a tudo que eu vejo, eu tenho memória fotográfica, então eu preciso daquilo, então eu não poderia dirigir, porque senão eu morreria na primeira curva, né? Então, assim, eu adoro algumas poetisas, principalmente, né, as mulheres, como Cecília Meirelles, né, Cora Coralina. Leio pouco hoje, mas já li muito, né? Li muito também Mário Quintana, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, né, o Carlos Drummond e tantos outros. Eu sou assim, eu tenho esse monte de livros em volta de mim, a maioria, 90% deles são livros científicos, né, voltados para a minha produção acadêmica, mas tem também um grande número de livros nessas questões literárias. Além, é claro, de todo um acervo de literatura espírita, porque eu sou espírita kardecista, e também faço palestras, né, ministro curso, etc. Também sou uma estudiosa da doutrina, né? E aí, quando você me pergunta, né, se eu, onde faço leitura, eu já respondi, acho que eu fiz um resumo geral de tudo aquilo que eu recebi, né? E aí me pergunta se o escritor é uma testemunha do tempo, um oráculo, com toda certeza. Qualquer um que registre ideias, né, seja em forma de poemas, seja em forma de livros, seja em forma de artigos, seja da ciência, seja da literatura, as artes, né, não interessa, ele é um oráculo do tempo, porque quando você escreve, você está olhando para o seu tempo, para o seu momento, né, de uma forma que nenhuma outra pessoa vai olhar. Então, é muito significativo aquilo que é produzido por cada um, né? Tem gente que pode escrever todo dia, tem gente que escreve uma vez por mês, né? Tem gente que precisa de inspiração, assim, achar aquele momento, outros com facilidade, mais se expressam. Eu acho que isso vai depender muito de cada um, né? Aí me perguntaram como é o meu processo de criação. É isso que eu disse, ele é assim, se eu estiver, por exemplo, né, se eu estiver numa reunião da AFAMES e eu sentir que ali tem coisas que eu preciso registrar, eu abro minha agenda e eu faço ali 8, 10, 15 versos, quando precisar, falando inclusive das pessoas que estão ali e as coisas que eu estou envolvendo, né? Então, agora a produção científica ela é diferente, né? Essa que eu faço cotidianamente, ela não exige só inspiração, ela exige estudo, aprofundamento. Sim, quando vocês me perguntam sobre o meu processo de criação, se eu escreveria mesmo que eu não fosse lida, eu diria que o meu processo de criação ele tem duas formas, né? Tem a parte de criação, que é essa de fazer a poesia, de gostar da literatura e pensar numa literatura diferente, essa, né, que os escritores, na maioria, produzem, e a outra que é a questão científica, né, a literatura científica. Então, são dois momentos completamente diferentes, porque a poesia eu posso escrevê-la
Por exemplo, eu estou andando na rua, às vezes eu estou andando e aí surge a inspiração, o que eu faço? Pego meu celular, coloco em modo de gravação e saio recitando e gravando. Tem muita coisa. Letras de música eu faço a mesma coisa. Às vezes eu estou andando e de repente algo, sabe, muito doido aparece, e aí eu quero começar a cantar, eu ligo meu celular e começo a cantar, e aí sai a letra e já com o som. Né? Inclusive eu já disse, eu tenho várias letras guardadas, né? E aí depois algumas dessas, inclusive tem um pessoal que pediu para trabalhar as letras e tal, né? Agora a parte científica não, a parte científica é sentar e pilhar um monte de livros, sabe? Cuidar para não plagiar ninguém, tentar não escrever aquilo que já foi escrito por si mesmo. Então, assim, é algo que é difícil e que é doloroso às vezes, sabe? Muitas vezes a gente tem que fazer um artigo e isso não sai. Não sai na primeira semana, não sai na segunda, e aí quando o prazo está acabando é que de repente as ideias explodem e vão para o papel. Então é diferente. Fazer poesia, fazer poemas, fazer letras de música é algo assim que vem de dentro para fora, assim, de uma forma prazerosa. Quer ser, né, digamos assim, eu quero me expandir, eu quero cantar, eu quero falar. A outra produção não. A outra produção, ela te deixa cansada, ela às vezes deixa irritada, né? E é uma coisa que às vezes tem que fazer porque tem que fazer e não porque você gostaria de fazer. Então, são coisas bem diferentes. E eu escreveria mesmo para não ser lida, porque eu escrevo porque eu gosto desde criança, eu gosto de escrever, depois eu mesmo leio, depois eu enfio numa gaveta, eu não tenho a preocupação se alguém vai ler ou deixar de ler, entendeu? Agora, no mundo científico eu tenho que ter essa preocupação, infelizmente, porque conta pontos na nossa vida acadêmica e na nossa vida intelectual, né? Quanto mais lido você for, melhor você está no ranking. Então tem tudo isso, né? Uma outra coisa, como eu aprimoro minha cultura, né? Essa é diária, né? Ela é algo que é inerente à minha função, à minha vida, ao meu estar. É das 7 da manhã às 11 da noite, ou às vezes até mais, né? Sempre ligada a isso. Eu não sou muito de ficar lendo na internet, essas coisas da internet, sabe? Mesmo se você olhar lá, eu estou online, no Facebook estou online e outras coisas, mas eu não estou lá, eu estou ocupado com outras coisas. Então assim, mas eu sempre tive para ler as minhas mensagens de WhatsApp, por exemplo, vejo que é importante, que não é, eu já deleto, entendeu? Que tem que responder. Raramente eu coloco mensagem em algum grupo, porque não dá tempo para isso, né? A leitura me consome, né? E aprimorar a cultura para mim não é só a leitura dos livros, né? Mas também ouvir pessoas, conversar com pessoas, né? Frequentar alguns ambientes. Então eu gosto muito, eu participo de eventos. Às vezes eu me inscrevo no evento não para participar do evento todo, porque eu preciso certificado, porque eu não preciso mais, mas porque tem uma palestra, tem uma apresentação cultural, tem alguma coisa que eu quero ver. Então, assim, eu seleciono. Por exemplo, as atividades da FLAMES, elas são segunda, quarta e sexta à noite, os horários que é impossível, eu não posso, porque eu estou vinculada à sala de aula, etc. que eu faço. Depois, como fica gravado no YouTube, eu vou lá e vou assistir. Eu não estou no momento, mas depois eu vou assistir, porque eu gosto de saber o que cada um está colocando, porque eu sei que tudo aquilo contribui e é o fazer de cada um, né? Então eu, né, às vezes, por exemplo, eu não tenho tempo de ler todos os poemas que colocam no grupo, mas aí um dia de sábado eu estou desocupada, eu sento na cadeira de fio na varanda e vou repassando todo o grupo da associação, desculpa, da academia, porque eu também participo de duas associações, né, da academia e vou lendo, né, os diversos poemas que colocam lá, Desanier coloca poema todo dia, falou mulher inspirada, né? Então é assim, eu posso não fazer na hora nem no dia, mas eu sempre reservo espaço para as minhas leituras, nem que seja depois das 11 da noite, né? Então aquilo que é importante e interessante eu leio sim e gosto, né? E aquilo que eu disse, a gente só pode fazer crítica ao trabalho do outro se a gente conhecer o trabalho do outro. Então, eu jamais poder dizer que eu não gosto disso, daquele autor, se eu não tiver lido. Então, além disso, me perguntaram o que eu diria para quem está começando, novos escritores, etc. Né? É que deixa fluir,
Coloca no papel, e é assim que eu falo, inclusive, com meus orientantes de mestrado, quando eles começam a chorar que não conseguem escrever a tese. Eu disse, gente, para, você não precisa pensar que você tem que escrever perfeito, certinho, nem do jeito que os outros querem ler. Você tem que escrever aquilo que você acredita que é bom escrever. Então escreva. Escreva, sem se preocupar, sabe, com a questão de se está certo, se está errado, se está bem acentuado, se está bem pontuado, escreva. Depois de você escrever tudo que você acha que você escreveu, derrama no papel, você guarda lá uns 2, 3 dias, uma semana na gaveta. Depois você volta e você vai ler de novo aquele que você escreveu. E leia em voz alta, leia para você mesmo. Então é assim que você vai aos poucos aperfeiçoando, inclusive, a sua forma de escrever, a sua forma de organizar seus pensamentos, etc. Então, às vezes a pessoa pensa, eu não consigo escrever, eu não sei fazer poesia. Claro, ninguém nasceu sabendo, né? A poesia também tem que ser um exercício. Às vezes você começa a escrever e aí você vê que não consegue rimar e fica sofrendo. Aí quando você deixa fluir, essas coisas vêm naturalmente. Então, eu diria que todo mundo que quiser escrever livros, escrever poesia, tem mais é que tentar, tem mais é que sentar e escrever. Né? Porque só assim você vai descobrir se você é capaz ou não e se o que você fez é bom ou não é. Né? Se não for bom, vai na gaveta. Se for bom, anda para frente. Né? Então, e é outra coisa, eu aprendi uma coisa na minha vida pública também, na minha vida intelectual, que não tem nada neste mundo que você leia ou que você ouça num evento, em algum lugar, que você não tire uma mensagem positiva. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu vou assistir essa palestra, mas ela é um chato, essa pessoa é chata, esse tema é chato, etc. Mas se você prestar atenção, no final você tira alguma coisa de bom dela, né? Nem que seja para fazer a crítica. E o livro é a mesma coisa, você pega um livro e você fala, nossa, mas com esse nome, será que esse livro é bom? Né? Aí começa a ler, esse livro tem que ler todo, porque se não ler todo também não vai saber se o livro é bom. Né? Então, o conselho é esse, escrever. Quem quer escrever, tem que escrever. Se não fizer o exercício, não vai saber nunca se é capaz e se produz ou não boas coisas, né? Coisas bonitas. É isso. Que leia, porque com certeza daqui a 30, 40 anos não haverá só meus artigos científicos lá nas bibliotecas. Até porque um dos projetos de vida meu depois que eu me aposentar, é escrever a minha biografia. Porque eu acredito que muitas mulheres, e eu sei disso porque eu ouço, eu recebo muita coisa escrita, até hoje tem muitas meninas, né, principalmente meninas negras, mulheres negras, que se inspiram, por exemplo, na minha história de vida. Né? O fato de eu estar na academia, de eu já ter chegado ao topo dela, né, inclusive em funções de gestão e etc., serve de inspiração para muitas delas. Né? Na universidade, os meninos, por exemplo, eu tenho uma lista gigante de orientações de trabalho final de curso, gente. Quando eu deveria ter 1 ou 2, hoje eu tenho 9, só para você ter uma ideia, só num curso. Né? Aí eu tenho orientando da área do direito, eu tenho orientando da área do... Todo mundo que, né, essas meninas e meninos também, né, que vêm me procurar, que querem... Professora, eu quero que você me oriente. Professora, eu sou fã da sua fala, eu sou fã do seu trabalho, etc. Então, essas coisas, e tem muita coisa produzida com o meu nome, junto com o nome de alunos, de outros docentes, etc., que são, assim, leituras muito interessantes, que contam, inclusive, história de vida de algumas delas. Né? Esse ano mesmo eu já publiquei no e-book alguns textos de meninas que superaram um monte de coisas, né, com esse trabalho feito conosco, numa linha de pesquisa, e que contam suas trajetórias, né? Mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres pobres, pessoas com deficiência. Tem uma, né, que está escrevendo agora, que vai falar sobre a questão da deficiência que ela enfrenta na universidade. Então, assim, eu diria que daqui 30, 40 anos, que vocês vão encontrar lá, vocês vão encontrar textos científicos, sim, muitos e muitos, de uma pessoa que sempre esteve à frente do seu tempo. Né? Quando as pessoas não pensavam em democracia dentro das escolas, de modo geral, eu já estava sendo punida porque trabalhava e tinha atitudes de trabalhos coletivos e democráticos. Né? Quando as pessoas sequer pensavam em luta de mulheres, etc., etc., e no nosso estado, eu já estava lá
com 20 e poucos anos, criando associação de mulheres, né? Muitos palanques políticos, próprio contrariedade. E uma coisa eu sempre rejeitei, a vida política, isso eu rejeitei. Eu tive inúmeros convites para ser vereadora em Campo Grande, para ser candidato a deputado estadual, para ser candidato a deputado federal, e eu nunca quis, inclusive de políticos renomados aí que diziam para mim, mas você pode ir, porque você vai, porque eu vou bancar você, eu não quero. Eu não tenho interesse na carreira política, eu tenho interesse na educação, eu tenho interesse na vida humana. Então eu me considero, né, de profissão, professora, pesquisadora, mas, acima de tudo, uma educadora. Eu sempre disse que eu sou professora e educadora, porque ser educadora é a parte mais difícil, né? Você lidar com o mundo. Então é isso que vocês vão encontrar lá. É a fala de uma professora educadora, de alguém que lutou contra o racismo, contra as discriminações, contra a violência, de uma mulher que a vida inteira lutou para que os filhos pudessem estudar, chegar onde chegaram todos eles, que respeita pai e mãe, que respeita todos os setores, né, todas as pessoas, promove a educação cidadã e que está sempre disposta a erguer o braço na luta pelos direitos, os direitos humanos, pela paz, por uma série de coisas. Mas que jamais achei minha cabeça, jamais me submeti ao patriarcado, à força bruta, a essa questão de que o homem quem manda, isso, aquilo, outro. Eu sempre estive à frente do meu tempo, eu tenho certeza disso. E é o que eu sempre disse que meu nome é Maria José e meu sobrenome é Trabalho e Coragem, porque foi isso que eu sempre tive. No enfrentamento, nunca tive medo. Eu já sofri ameaças. Eu, quando fui diretora das meninas, eu tive que andar escutada, mas mesmo assim eu não desisti de nada do que eu teria que fazer, ou do que eu fiz, porque eu tenho certeza do que eu sempre fiz para o bem comum, para o que era melhor e para, né, promover as pessoas acima de tudo. É isso. Então hoje eu sinto muito orgulho, né, e não vai ser daqui a 40 anos, hoje eu sinto orgulho do que eu já produzi, do que eu já fiz, dos estudos que me renderam. Se você for olhar, por exemplo, né, a maioria dos meus ex-alunos hoje, alguns estão liderando sindicatos, outros estão em grandes cargos, funções de governo, outros lugares, muito tranquilos para mim. Sabe? Então eu olho e falo, deu certo.